Então, dando continuidade à nossa aula, a gente viu até agora então a perspectiva histórica dos direitos sociais, tanto no plano mais geral, quanto no plano histórico do contexto brasileiro. Depois a gente viu algumas perspectivas conceituais, algumas questões referentes à exigibilidade dos direitos sociais no contexto já do Brasil. Nesse bloco 5, a gente vai então entender a partir da teoria do mínimo existencial, que foi desenvolvido há alguns anos, como que os direitos sociais estão protegidos no âmbito do Estado democrático de direito, no âmbito do contexto brasileiro. Então, após algumas apresentações teóricas e conceituais sobre o tema, a gente vai poder analisar, por meio da leitura de alguns trechos de caso concreto, como que essa teoria do mínimo existencial ela busca compreender os direitos sociais e sua aplicação no Brasil. Então, a ideia desse mínimo existencial se refere à garantia aos indivíduos de que algumas condições mínimas materiais de existência digna serão garantidas, serão asseguradas aos indivíduos. Então, é uma teoria que se relaciona nesse aspecto a uma dimensão positiva desse mínimo existencial, que é, então, com relação aos direitos sociais a serem prestados materialmente pelo Estado, enquanto direitos fundamentais positivados no texto constitucional. Então, não é, nesse caso, simplesmente a garantia de uma sobrevivência ou a garantia de existência dos indivíduos, mas por meio dessa teoria do mínimo existencial, é a análise, é a garantia de condições materiais que possibilitem aos indivíduos uma vida digna, não se reduzindo simplesmente à mera existência ou à mera superação da pobreza. Então, essa teoria do mínimo existencial vai se preocupar em garantir aos indivíduos uma qualidade de vida e que eles tenham uma vida saudável por meio da implementação de direitos sociais no aspecto mais material por parte do Estado. Então, por outro lado, enquanto seria essa uma dimensão positiva da teoria do mínimo existencial, ou seja, da atuação do Estado para prestar e implementar direitos sociais aos cidadãos, no caso concreto, numa dimensão negativa, essa teoria vai se preocupar, por outro lado, em garantir que esses direitos fundamentais, que esses direitos sociais, sejam protegidos contra algumas intervenções ou atuações do Estado, de modo que, ou até mesmo de agentes privados, de modo que se limite a atuação do Estado, como a gente viu algumas aulas atrás, no sentido de que não se restringam e não se retirem esses direitos sociais dos indivíduos. Então, nesse mesmo sentido, seria uma dimensão que opera no sentido de limitar a atuação do poder público. Então, além disso, é interessante a gente considerar que a teoria do mínimo existencial, ela pode ser compreendida como um núcleo essencial da dignidade humana, porque ela vai se preocupar exatamente com a garantia de condições materiais que sejam possíveis ao indivíduo de utilizar, de garantias materiais, que sejam garantidas condições que lhe possibilitem uma vida digna. Então, sem a ideia por trás desse mínimo existencial é que, sem essas garantias mínimas, o indivíduo pode se encontrar em uma situação de indignidade, que é manifestamente contrário ao que o texto constitucional de 1988, que a Constituição de 88 prevê. Então, a teoria do mínimo existencial, como o professor Bernardo Gonçalves Fernandes vai trabalhar, ela vai tratar de uma necessidade de implementação mínima, ou seja, garantia de um piso mínimo de direitos para que os indivíduos possam, a partir de então, usufruir de direitos de liberdade. Então, a gente consegue relembrar, com base no contexto do surgimento dos direitos sociais, por meio das demandas e das crescentes demandas das populações da época, no sentido de que os direitos sociais eles viriam complementar os direitos de liberdade no sentido formal anteriormente garantidos, de modo que, a partir da conquista desses direitos materiais, que os direitos de liberdade, por exemplo, eles poderão ser realizados, eles poderão ser concretizados pelos indivíduos.
No mesmo sentido, o professor Salazar Ugarte, do México, ele vai trabalhar a ideia dos direitos sociais, num sentido semelhante, como pré-condições para a participação do indivíduo. Ou seja, enquanto a liberdade política ela é uma condição para o exercício de uma democracia, ou seja, a participação política e a liberdade política elas são imprescindíveis no contexto de um Estado democrático, a implementação de direitos sociais ela vai ser pré-condição para que essas liberdades políticas sejam efetivamente garantidas, sejam efetivamente realizadas. Ou seja, sem a prestação mínima de direitos sociais, se acaba que inviabiliza o exercício de direitos de liberdades fundamentais individuais. Então, a ideia da tese do mínimo existencial é exatamente garantir esse piso mínimo para que os indivíduos possam, a partir daí, exercer suas liberdades de uma maneira mais plena. A tese do mínimo existencial, apesar dela ter surgido na Alemanha por volta da década de 1950, o professor Bernardo Gonçalves ele vai falar que é só em 1975 que o Tribunal Constitucional Alemão decide de maneira expressa sobre a ideia da teoria do mínimo existencial, que vai, a partir daí, então, ser exportada e ser levada para outros lugares, para outros países. Então, um caso muito interessante, muito central, no caso do contexto brasileiro, é o julgamento da DPF 45 de 2004, que é considerado um dos marcos iniciais da introdução, ou seja, da garantia desse mínimo existencial no contexto brasileiro. A gente vai ler só um trechinho aqui dela para a gente poder entender como é que o STF ele traz na prática a garantia desse direito social, a garantia desse mínimo existencial com relação aos direitos sociais. Então, a gente vê aqui na relatoria do ministro Celso de Mello, que ele vai trazer, então, que uma das metas centrais, valendo-se de uma lição da professora Ana Paula de Barcelos, que uma das metas centrais das constituições modernas, assim como é a Constituição de 1988, é a promoção do bem-estar, cujo ponto de partida é assegurar condições da própria dignidade do homem, no sentido de que, como o próprio ministro traz, de que nessa garantia de dignidade, de condições de dignidade, sejam implementadas políticas públicas, sejam concretizados, sejam defendidos, sejam protegidos os direitos individuais e que sejam garantidas ao homem, então, condições materiais mínimas de existência. Então, a ideia dessa teoria do mínimo existencial é identificar, então, alguns alvos prioritários para que os gastos públicos, por exemplo, possam ser destinados e possam atingir alguns grupos que demandem essa atuação de uma maneira mais individualizada. Então, a ideia do mínimo existencial é isso de assegurar condições mínimas de dignidade da pessoa humana. É a partir daí, então, que a gente vai analisar que a ideia do mínimo existencial ela se relaciona, então, com o princípio da dignidade humana, sendo, inclusive, considerado um núcleo, ou seja, um elemento central do princípio da dignidade humana, esse mínimo existencial. Então, é essa teoria do mínimo existencial que vai garantir um mínimo de qualidade de vida digna, de uma qualidade de vida saudável aos indivíduos. Um outro caso marcante também, nesse sentido de que deve ser garantido um mínimo existencial, é o julgamento do recurso extraordinário 410-715, que tem origem em São Paulo, foi julgado em 2005, que trata, por outro lado, da questão da educação como um elemento central e que deve ser garantido com vistas a assegurar esse mínimo existencial. Então, a gente vai ler aqui num trechinho um pouquinho mais para baixo, no sentido de que a educação ela deve ser considerada como parte essencial desse núcleo, desse mínimo existencial. Então, nesse sentido, no caso de, por exemplo, violações a direitos de saúde, o ministro relator, que se não me engano é o Celso de Mello, também, ele vai falar que pode-se atribuir ao Poder Judiciário
quando os órgãos estatais competentes descumprirem esses encargos políticos de implementação de direitos sociais, pode-se atribuir, então, ao Poder Judiciário essa possibilidade de que se concretize o direito social no caso concreto. E é nesse sentido que ele vai falar, um pouquinho mais para baixo aqui ainda, de que a ideia da atuação do Poder Judiciário nesse caso, com base nesse princípio do mínimo existencial, é o exercício, ou seja, de implementação dos direitos no caso concreto, tendo em vista a própria ideia por trás do princípio da dignidade da pessoa humana. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele já por 2 oportunidades, obviamente que mais vezes ele vem tratando sobre o tema também, já se manifestou claramente sobre essa teoria do mínimo existencial, que deve ser inclusive utilizado como forma de interpretar os casos concretos, não só com base no princípio da dignidade humana também, mas como uma teoria que vai influenciar e que vai orientar a interpretação com relação à implementação de direitos sociais nos casos concretos. Então, a garantia desse mínimo existencial, apesar dela não ser expressa no texto constitucional, a gente consegue ver no artigo 170 que existe uma preocupação trazida pela Constituição na garantia de que sejam prestadas condições mínimas aos indivíduos para que se conquiste, para que se tenha uma vida digna. É nesse sentido que o artigo 170 vai trazer, por exemplo, que ao dispor sobre a ordem econômica e a atividade econômica, que vai dispor que a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Então, a gente consegue ver, pelo texto constitucional, apesar de maneira indireta, a preocupação na garantia desse mínimo existencial que se refere a um patamar mínimo de direitos para que seja possível uma vida digna pelos indivíduos. Além disso, essa preocupação com uma existência digna, ela também está relacionada com a busca pela realização e pela observância de princípios de justiça social, como é trazido no próprio artigo 170 da Constituição, um pouquinho mais para baixo, além de ser clara a preocupação da Constituição nesse sentido, no sentido de que se busque a redução de desigualdades, bem conectado com a teoria de um mínimo existencial. Vamos ver aqui como que o 170 traz essas outras preocupações também. Então, aqui, ao tratar da ordem econômica, alguns princípios que devem ser observados na busca pela existência digna são a própria defesa aqui no 7º inciso, de redução das desigualdades regionais e sociais. Então, a gente consegue ver, por meio da análise, por exemplo, desse dispositivo, que, apesar dele não estar lá no rol de direitos sociais, do artigo 6º ao 11 da Constituição, mas a preocupação em garantia de direitos sociais, ou seja, a preocupação com a implementação de medidas que busquem a redução de desigualdade, que busquem a garantia de uma existência e de uma vida digna, que se relacionam com essa busca pela proteção de direitos sociais em benefício dos indivíduos. Então, essas preocupações, ao serem analisadas em conjunto, a gente consegue verificar a questão da defesa de um mínimo existencial, que se refere à defesa de uma vida digna, com base no patamar mínimo de direitos. Então, deixando claro que essa atuação do Estado ela não é limitada, por exemplo, à implementação de direitos sociais como previsto nos artigos 6º a 11, de modo que se deve buscar, para além disso, a concretização desses direitos, com base, inclusive, numa interpretação constitucional de uma maneira mais ampla. Então, a busca dessa garantia de um mínimo existencial, ela também é trabalhada por alguns autores, como o professor André de Carvalho Ramos, no que ele vai chamar de proibição da proteção insuficiente. Então, o que significa a proibição dessa proteção insuficiente? De um modo geral, vai se tratar
de uma forma de limitar a atuação do Estado no que se relaciona à fiscalização dos atos estatais que forem, por exemplo, insuficientes, no sentido de que quando o Estado não só busca implementar direitos materiais, mas de uma maneira superficial o suficiente, é por meio dessa teoria que a gente vai conseguir analisar e conseguir limitar a atuação do Estado para que seja, por exemplo, reanalisada, para que seja considerada com base em uma ideia de proporcionalidade, por exemplo, se aquela atuação do Estado ela realmente busca a garantia de um mínimo existencial, ou se trata simplesmente de uma atuação que não vai ter nenhum efeito prático concreto na esfera individual. Então, a ideia desse mínimo existencial, aliado com essa teoria da proibição da proteção insuficiente, ela vai se ligar a buscar e a exigir do Estado que haja de uma maneira que realmente possa possibilitar, que realmente possa incluir na esfera individual os direitos sociais, no caso concreto, e que sejam implementados para que tenham efeito na vida dos indivíduos. Então, a ideia desse mínimo existencial é aliada ainda à teoria da proibição da proteção insuficiente. Ela vai trabalhar a ideia de que o Estado atue no sentido de que proteja, por um lado, e promova, por outro lado, adequadamente, de uma maneira eficiente, os direitos sociais dos indivíduos. Nesse sentido, então, a gente consegue ver como que a teoria do mínimo existencial ela vai trabalhar no contexto brasileiro e como que ela vai ser trabalhada, inclusive, pela doutrina e pela jurisprudência. Então, apesar de ser uma teoria que surgiu há já algumas décadas, principalmente na Alemanha, e de lá para cá tem sido exportada e utilizada em outros contextos, a gente consegue ver uma aplicação bem concreta do caso, em casos reais aqui, no sentido de que a preocupação do Poder Judiciário, inclusive, em garantir aos indivíduos esse mínimo existencial, ela deve ser levada em consideração no sentido de que, no caso de atuação insuficiente, por um lado, ou na ausência total de atuação do Estado, ou seja, numa omissão total do Estado em implementar direitos sociais, que o próprio Poder Judiciário ele possa, com base inclusive numa teoria de direitos sociais compreendidos como direitos subjetivos, prima facie, que ele possa implementar os direitos sociais para que o indivíduo não seja privado de ter acesso a uma vida digna com base numa qualidade de vida, pelo menos em patamares mínimos de direitos. Então, a atuação do Estado a partir dessa teoria do mínimo existencial, ela visa garantir, então, que os indivíduos, enquanto se busca, por meio da Constituição, a concretização de um princípio de justiça social, enquanto se busca a redução de desigualdades sociais e regionais, inclusive, a atuação do Estado no sentido que ele promova realmente, de uma maneira concreta, efetiva e com eficácia, promova atuações que promova a implementação de direitos que realmente garantam aos indivíduos uma qualidade de vida necessária para que seja respeitado o princípio da dignidade num contexto do Estado Democrático de Direito. Então, não só a busca por atender esse mínimo existencial, ela respeita a ideia de uma ordem econômica por trás da Constituição, mas também ela está aliada ali aos princípios de dignidade humana, de uma sociedade justa e que busca a redução de maneira crescente de desigualdades sociais e regionais. Então, a ideia de compreender a teoria do mínimo existencial nesse ponto é para que a gente possa, a partir daqui e com base no que a gente viu até agora, ou seja, umas questões mais teóricas de por que surgem os direitos sociais, a gente possa analisar um outro lado por uma outra teoria, que seria da reserva do possível, que a gente vai trabalhar no bloco 6, que é o último bloco dessa parte mais conceitual que a gente vai trabalhar. Até lá.